Olá pessoal, eu sou a professora Thalita e vou trabalhar com vocês mais uma aula de gramática. Hoje nós vamos falar sobre os termos integrantes da oração. Gente, lembrando que essa é a nossa segunda aula sobre termos integrantes da oração. Se você não só chegou nesse vídeo agora, procure ver o primeiro vídeo, que lá nós temos então toda a explicação de outros exercícios envolvendo isso. Também, se você precisa da parte teórica, nós também temos um vídeo nessa mesma playlist a respeito disso. Vamos aos exercícios então? Primeiro, o agente da passiva foi corretamente destacado em todas as opções, exceto E. Letra A. O presídio tinha sido cercado pelos soldados. Gente, já que nós estamos falando de agente da passiva, nós precisamos lembrar o que é voz passiva. Vamos pegar primeiro a voz ativa. Se eu pego o motorista, bateu o carro. O meu sujeito nesse período é o motorista. Bateu, gente, é um verbo. E nesse caso, o carro é o nosso objeto. Nesse caso, como eu não tenho preposição, é o nosso objeto direto. E o sujeito, gente, já que ele está no começo, é quem executa a ação, nós chamamos de sujeito ativo. Beleza, essa é a voz ativa. Para transformar na voz passiva, eu faço o quê? Eu pego e inverto os componentes de lugar. Ou seja, o objeto direto eu jogo lá para o começo no lugar do sujeito, vai haver uma pequena modificação no verbo e jogo o sujeito ativo para o final. Então, na voz passiva ficaria: o carro foi batido pelo motorista. Ou seja, gente, o carro agora vira o nosso sujeito, ele deixa de ser objeto direto e é transformado em sujeito. Foi batido é o nosso verbo. Lembrando lá, estou chamando de verbo, gente, mas também pode ser chamado de locução verbal. Lembrando que sempre, gente, eu vou ter um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. O que é o particípio? Verbos terminados em ado, edo e ido. E daí, essa última parte, que anteriormente era o nosso sujeito ativo, se torna o agente da passiva. Então, gente, tá aí o que é esse tal de agente da passiva. Lembrando lá, gente, eu preciso ter o pelo ou pela, tá? Então aqui, o presídio tinha sido cercado pelos soldados. Os soldados cercaram o presídio se eu transformar para a voz ativa. Ou seja, tá certo, eu tenho o agente da passiva expresso aqui. Ela é autorizada pela organizadora da festa. Organizadora da festa autorizou ela. Ou seja, transformei na voz ativa, também tá certo. Agora, o time foi derrotado para desespero da torcida. A torcida ficou desesperada pela derrota do time? Mantém o sentido, gente, do período? Tem uma pequena alteração ali. Além disso, vocês perceberam que aqui a preposição é para e não pelo ou pela, como nós temos nos outros? Na letra D, o mestre foi homenageado pelos alunos. Os alunos homenagearam o mestre. E a letra E, a casa foi destruída pela inundação. A inundação destruiu a casa. Ou seja, gente, a única que não tem o agente da passiva é a letra C. Por que ela não tem agente da passiva? Porque ela está na voz
ativa. Então, não há, nesse caso, agente da passiva. Número 2. A recordação da cena fere-me a alma até hoje. Os termos em destaque são... Gente, vamos lá. A recordação da cena. Gente, recordação é um verbo? Não, gente, recordação é um substantivo. E esse substantivo, gente, ele é de que forma? Ele é abstrato. Ou seja, eu preciso ter preposição. Da, gente, é a junção de de mais a. Esse de chamado de preposição e o a, que é o nosso artigo. Ou seja, gente, aqui, primeiramente, nós temos um complemento nominal. Aí, ali nós temos fere-me. Aí vocês vão olhar, fechou? É objeto direto. E a gente, inclusive, tem uma opção que tá como objeto direto. Só que qual que é o problema, gente? Fere a mim. Ou seja, apareceu aqui, eu tenho uma preposição. Ou seja, esse me, na verdade, não é objeto direto, é objeto indireto. Com isso, então, gente, eu tenho como correta a letra D. Gente, muito cuidado quando eu tenho um verbo e um pronome. Porque, geralmente, esse pronome, a gente tem que desmembrar ele. Por exemplo, me é a mim, lhe, a ele, a ela. Tudo depende do contexto, então, da oração. Aí nós temos aqui a número 3. Assinale a alternativa em que o termo grifado é complemento nominal. Gente, primeira coisa, lembram que anteriormente eu falei para vocês que é muito importante a gente ver a palavra que antecede? Por exemplo, aqui, a cidade. Alagou, que é o termo que antecede, é um verbo ou é um substantivo? Ele é um verbo, ou seja, por conta disso, a cidade aqui vai ser objeto, nesse caso, objeto direto. Então, ele não pode ser complemento nominal. Na letra B, precisamos de mais informações. Precisamos, gente, vem do verbo precisar, ou seja, aqui eu tenho o verbo, só pode ser um objeto depois. De mais informações, o de, gente, nesse caso, é uma preposição. Então, eu tenho um objeto indireto. Letra C. A resposta ao aluno não foi convincente. Resposta é verbo? Não, gente. Resposta é um substantivo. Nesse caso, um substantivo abstrato, que não tem como eu pegar a resposta. E eu tenho, gente, a preposição, porque o ao, vocês lembram que é a junção da preposição a mais o artigo o? Com isso, gente, por enquanto, é a letra C. Letra D, o professor não quis responder ao aluno. Responder, gente, é verbo, ou seja, ao aluno aqui é um objeto do verbo responder. Ao, novamente, é a junção da preposição mais o artigo. Com isso, então, gente, eu tenho um objeto indireto. E a última. Muitos caminhos foram abertos pelos bandeirantes. Aqui, gente, está na voz passiva. Ou seja, pelos bandeirantes seria, então, o nosso agente da passiva, tá? Muito cuidado com isso. Gente, como esse conteúdo tem vários detalhes, complemento nominal, o que é objeto, o que é agente da passiva, eu vou passar alguns exercícios que vocês farão, então, para a nossa próxima aula. Não esqueçam, printem a tela ou pausem, porque na terceira aula a gente vai resolver esses exercícios. Aqui o exercício 1. Exercício 2.
o exercício 3. Gente, não esqueçam, é extremamente importante que vocês façam esses exercícios, porque na próxima aula eu farei os exercícios com vocês. Caso vocês apresentem alguma dificuldade, voltem no vídeo de explicação do professor sobre termos acessórios da oração, beleza? Até a próxima aula!